Se você já treina jiu-jitsu faz algum tempo, provavelmente você já passou, ou pelo menos vai passar por uma fase meio estranha. Que é aquela fase onde no começo tudo evolui muito rápido. Você aprende posição nova, você começa a entender o jogo, começa a se defender melhor, e aí do nada parece que você trava. Você continua treinando, continua indo, continua tentando, mas a sensação é que você não sai do lugar. Se isso te conforta, isso não acontece só com você, acontece com praticamente todo mundo que leva o jiu-jitsu a sério. É que no início a nossa evolução ela é muito mais visível, porque qualquer coisa que você aprende é uma coisa nova e já faz a diferença para você. Só que chega num ponto onde o jogo começa a ficar mais, digamos que complexo. Aí os erros vão ficar menores, os detalhes começam a importar mais e o progresso ele deixa de ser tão evidente. E é exatamente nesse momento que muita gente começa a ficar frustrado, porque se compara com você lá no início, onde você evoluía muito mais rápido. E agora parece que você está ficando pior, e na verdade não é. Eu lembro de uma fase minha assim, eu treinava praticamente todo dia, me dedicava, estudava, via vídeos de posições diferentes, tentava aplicar, mas parecia que estava todo mundo evoluindo e eu estava ficando para trás. E tinha treino que eu saía achando que em vez de melhorar eu estava regredindo. E o pior é que isso começa a mexer com a nossa cabeça, você não é mais uma coisa física, é uma coisa que começa a afetar o seu mental. Mas com o tempo eu comecei a entender que essa é uma coisa muito importante, essa fase ela não é um problema para nós. Ela é uma parte do processo. Na verdade, ela é o que separa quem vai continuar treinando de quem vai parar. Porque todo mundo vai passar por esse momento de achar que não está evoluindo. E quando você olha para fora do jiu-jitsu, eu estou usando o jiu-jitsu porque é um exemplo que a gente tem de vida aqui, mas o padrão se repete nas nossas vidas, nas outras áreas das nossas vidas e em todos os quesitos, né? Porque quando eu estudava para concurso, por exemplo, no começo é tudo novidade. Você começa a aprender matérias novas, você começa a aprender mais rápido, aí chega um ponto que parece que você bloqueia e não evolui mais. Na sua cabeça você não está aprendendo nada novo, não está evoluindo. Mas não é assim, é que chegou num ponto que você parou de aprender aquele básico e precisa aprender coisas mais complexas, mais difíceis, e você precisa se esforçar mais. Mas isso acontece porque nós, a maioria das pessoas, na verdade, somos condicionados a continuar fazendo alguma coisa só quando a gente vê resultado. Mas o crescimento de verdade ele acontece quando o resultado ele não é visível, quando você faz mesmo que aquilo não está refletindo no momento para você. Eu lembro que eu estudava para concurso, os concursos que eu passei na época lá em 2011, 2012, acabaram por sair as nomeações 2, 3 anos depois. Então a gente faz uma coisa que a gente não vê resultado no momento, mas depois pode mudar a sua vida ali em 3, 4 anos, 5 anos. E isso só acontece quando você continua fazendo alguma coisa, mesmo sem a validação, mesmo sem a resposta rápida, mesmo sem um retorno muito rápido. E aqui entra um ponto que o jiu-jitsu ensina maravilhosamente bem, que nem toda evolução é perceptível na hora. Às vezes você não está percebendo, mas o seu time está melhorando, seus ataques estão melhorando, as suas defesas de queda, as suas defesas de posição estão melhorando, só que às vezes você não percebe, você está tentando fazer uma posição nova que precisa ser treinada, e aquela posição não está bem encaixada, mas outras estão muito boas. E a sua defesa está bem ajustada, a sua leitura de jogo, do jogo todo, como um todo do jiu-jitsu, está bem mais rápida, só que isso não aparece de uma forma óbvia, ela, como no começo, fica bem mais claro, quando você vai evoluindo, isso vai sendo detalhes que vão sendo colocados no seu jogo e você vai visualizar só com a experiência. Só que para ver isso, além da experiência que você vai ter que adquirir, exige um tipo de mentalidade que poucas pessoas desenvolvem, que é confiar no processo. Ou seja, continuar fazendo o que precisa ser feito, mesmo que você não sente que é aquela recompensa imediata, que aquele resultado vem na hora. Você sente que isso vai trazer um retorno a longo prazo, ou pelo menos a médio prazo. Então, se você está sentindo que você está numa fase onde que você parece que travou, talvez você não esteja travado. Você só tenha saído de uma fase mais fácil e está passando por uma fase mais difícil. E essa fase mais difícil vai exigir talvez um pouco mais de você, um pouco mais de maturidade e confiança no processo. O crescimento nesse ponto ele vai ser mais lento, mas vai ser com certeza mais duradouro. O que você aprender daqui para frente, onde você acha que está travando, provavelmente você não esquece mais. E quando você continua, mesmo nesses pontos que você acha que está travando, você vai perceber uma coisa, que muita gente que passou por esse mesmo problema, que você, digamos assim, ficou para trás. Você passou e eles ficaram. Então, se você chegou nesse ponto, pode ficar tranquilo que o seu crescimento, o seu aprendizado está consolidado e você não esquece mais o que você aprendeu. E é só botar em prática o que você vem praticando, exercitando sempre, não deixar de repetir posições que antes você aprendia com facilidade lá no começo. Evoluir, praticar,
porque a gente está sempre aprendendo e sempre evoluindo. O jiu-jitsu ensina uma coisa que você nunca sabe de tudo. Você sempre tem alguma coisa para aprender, sempre alguma coisa para ajustar e sempre um detalhezinho novo para aprender. Beleza, galera? Esse é o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, curte aqui embaixo. Siga o canal para mais vídeos como esse. E se discorda de alguma coisa, comenta aqui também. Se você concorda ou discorda ou tem mais algo a acrescentar. Beleza? Até a próxima!